Olá, Cristina, tudo Oi, bem? João. Tudo bem. Um prazer estar aqui com você. Uhum. É claro, a gente tem uma conversa hoje, né? Eu queria conversar com a Cris Gomes, que é uma psicanalista. A gente tem um assunto aqui para tocar, né? Um poema do T.S. Eliot. Mas antes disso, Cris, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse projeto, sobre o site do Outsiders. Que projeto é esse? Em que consiste? Qual que é a posição, o destino dele? Fala um pouquinho para a gente. Então, João, é muito bom estar conversando com você e contar um pouco disso. Foi uma ideia que eu tive de montar um site e eu pensei em uma coisa coletiva. Acho que a gente está numa época que o trabalho da gente é tão individual que a gente precisa fazer coisas em grupo para poder trocar, para poder ter mais vivacidade, ter mais alteridade, né? Então, a ideia foi fazer um site onde um grupo de pessoas, amigas que estão juntas já há bastante tempo, que a gente já se conhece bastante, pudesse participar e cada um escrever. Principalmente porque eu acho que todos nós, apesar das diferentes perspectivas e modos de ver, temos uma coisa em comum, né? Nós temos a margem do à margem. A gente tem uma outra pegada em termos da psicanálise, e às vezes com uma certa dificuldade de publicar as coisas que a gente escreve nos canais oficiais da psicanálise clássica, né? Eles Uhum. têm uma certa restrição. E conversando com um colega nosso, um amigo muito querido, que é o William Winkler, ele estava contando um pouco também dos poetas, né, que fundaram revistas Uhum. publicar os seus trabalhos. E aí eu acabei com essa ideia, fui convidando as pessoas e o site está aí caminhando para ir para o ar. Né? E legal, e isso chama atenção, né? Porque assim, eu sei que o grupo, a maior parte do corpo integrante do grupo é de psicanalista, e é muito interessante você ter escolhido um material que não pertence à psicanálise, um material que pertence à poesia, à literatura, para inaugurar, como se fosse o primeiro material a inaugurar o site. Isso é muito interessante, essa questão do diálogo, ela já está posta desde o início, né? Então, o nosso grupo tem pessoas que não são, né, da psicanálise, apesar de serem profundos conhecedores da psicanálise, como Uhum. Santos, como o William Winkler. Eles não são psicanalistas, não pretendem ser psicanalistas, mas conhecem profundamente. Já estudaram Marianne Wilmer, já estudaram Margaret Little, estudaram Freud, e talvez tenham uma leitura psicanalística muito maior do que muita gente que se diz psicanalista, né? E todos eles e todos nós temos uma paixão muito em comum, que são as artes, né? A literatura, a poesia, a pintura, o balé, a dança, a música, né? Então, isso é uma coisa que une muito a gente. E é uma vertente mais, eu não diria religiosa, porque eu acho que essa religiosa tem uma conotação muito contaminada, mas mais ligada à espiritualidade. Né? A gente Uhum. um pouco as ligações, né, e as faltas de ligações que o humano está tendo nos tempos de hoje com a espiritualidade. Uhum. E o que me chamou a atenção, isso que eu, né, eu levantei para você, essa questão de ser algo estranho, né? Ou seja, um não familiar é o que está fazendo a inauguração, né? O campo da poesia visitando a psicanálise, e isso me remete a uma questão da hospitalidade, né, Cris? Porque sempre a gente ofertar espaço para o estranho, para o estrangeiro, ele fala de uma questão de já uma abertura, de uma hospitalidade, ou seja, o primeiro elemento a se pronunciar no site é um elemento de fora do campo psicanalítico. E eu acho que isso tem a ver com talvez
a maneira ética, a postura ética dos integrantes desse grupo e dos psicanalistas, que talvez seja uma clínica fundada na hospitalidade. Você concordaria com esse tipo de leitura? Sim, é uma clínica fundada na espiritualidade, no testemunho, né? E no poético, no ético, no poético, no estético, né? Uhum. Valoriza muito essas três vertentes, porque a gente pensa que a psicanálise não pode estagnar, ela precisa ir buscar fontes fora dela própria, porque fica uma coisa autofágica, né? Você fica só na psicanálise, isso foi ficando muito empobrecido. Então, autores, como disse o Winnicott, né, os poetas já falaram antes dos psicanalistas uma série de coisas, né? Então, Shakespeare, que escreveu em 1500 e pouco, né, já falava coisas que hoje são absolutamente importantes, né, que devem ser levadas em consideração com um instrumental que a gente já tem a partir da obra do Winnicott e dos seus seguidores, né? Tá ótimo, Cris. Acho que isso já serve como uma introdução para a nossa conversa de hoje. O nosso foco é justamente esse poema que você escolheu, que ficou, aliás, muito bonito, uma leitura que você fez em português e o William em inglês. Eu gostei muito, que chama-se Dar Nome aos Gatos. E eu achei muito interessante esse poema, e eu até acho que a minha grande pergunta para você vai ser o porquê da escolha desse poema, né? E é interessante que na leitura o Eliot fala de 3 nomes, como se cada gato tivesse 3 nomes. Fala um pouquinho para a gente o que você entende por esses 3 nomes e o porquê dessa escolha. Então, deixa eu contar um pouco disso. Eu faço parte de um grupo do Daniel Emar Pérez, que é um grupo que se juntou para dar material para o programa que ele faz na Cultura de Curitiba, na AM Cultura de Curitiba. E o grupo chama A Noite Todos os Gatos São Pardos, né? Que, aliás, o Daniel lê com sotaque espanhol, argentino dele, que é muito divertido. Gosto muito disso, né? E aí eu resolvi gravar essa poesia do Eliot para postar no grupo do À Noite Todos os Gatos São Pardos, né? Quando eu fui ler a poesia, ela e não é psicanalítica, porque ela permite uma leitura psicanalítica incrível, né? Quer dizer, todos os gatos somos nós, que temos sempre 3 nomes, né? O nome que a gente se conhece, o nome que as pessoas nos chamam na intimidade, né? O nome que você tem no seu documento e, quiçá, o nome que você tem escondido no seu coração que nunca foi desvelado, né? Eu acho que é muito interessante, né? Porque no grupo, né? Eu sei que vocês estudam o Winnicott, né? O Winnicott é um autor fundamental. E a gente sabe que o Winnicott tem uma leitura sobre o self do ser humano, como se o self estivesse para além de qualquer nome, para além de qualquer apreensão, né? Da racionalidade da palavra. Então, o poema me remeteu a isso, como se cada pessoa tivesse, de fato, como você falou, um nome no coração, né? De acordo com o Winnicott, a gente poderia dizer assim, o self central teria um nome, só que é um nome que está para além de qualquer apreensão, né? Eu fiquei pensando muito nisso quando... Sim, né? Sim. O verdadeiro self, né, segundo o Winnicott, ele está escondido, né? Ele está encoberto, né, por defesas, por coisas, ele não está à mostra, porque ele fica protegido. E esse nome secreto, esse nome que está escondido, né, a gente pode pensar uma interpretação possível desse poema. Eu não quero reduzir, né, o poema pode ter interpretações muito mais amplas, mas uma das interpretações possíveis, sim, é esse nome que está no cerne do nosso ser, né? Do verdadeiro self. E é interessante porque ele vai ele vai criando palavras para falar desse lugar. Então, assim, ele fala inefável,
e aí ele cria uma outra palavra que nem existe, né? E depois inescrutável, o fundo inescrutável, o sentido do seu nome. Então é bem interessante isso, né? É um nome que está para além de todas as camadas do conhecido. Isso que eu achei bem legal. E é engraçado também, né? Porque, por exemplo, em algumas tradições religiosas, o nome de Deus não pode ser dito, né? Ele é inefável, ele é inescrutável, né? Ele é o que. Então, assim, dá a margem a muitas possibilidades, né? O que Humberto Eco chamava de uma obra aberta, né? Cada um vai ler com o seu repertório, com a sua possibilidade, dentro da cultura, né? É um objeto da cultura, um poema é um objeto da cultura, e permite essa leitura, e eu acho isso uma coisa preciosa, sagrada mesmo, no sentido que o Winnicott dá o termo. E isso me remete a uma questão, a mesma maneira com que você acolhe o poema, né? Então você diz assim, legal, né? A gente está falando de tudo isso e poder encontrar alguns sentidos no poema, mas a gente não pode dissecar o poema e querer expor ele completamente, definir um sentido final para esse poema, né? Como manter vivo o poema. E isso me remete a uma questão ética na clínica, né, Cris? Que eu acho que é a mesma questão com os pacientes, né? Por mais que a gente tenha acesso à intimidade dos pacientes, aos processos inconscientes, eu acho que um analista que trabalha nessa dimensão, ele também ele tem que respeitar o inefável no outro, né? Então, coloca o analista num lugar de respeito a essa privacidade, é muito interessante, né? Ao mesmo tempo que tudo está meio escancarado, mas também tem que estar um pouco escondido, porque senão isso pode aviltar, né, a pessoa, é interessante. Isso é bem bonito isso que você está falando, e eu estou lendo agora, nesses dias, um livro de um autor japonês que fala sobre sombras, e como a cultura japonesa, ela é da sombra, da meia-luz, do escondido, né? E a gente vem no mundo ocidental de um período iluminista, tinha que iluminar tudo, né? Tudo tem que ser escancarado, tudo tem que ser... E, na verdade, a gente está vendo que isso não funciona, né? É preciso haver esse jogo de luz e sombra, e é preciso tomar cuidado para você não invadir, né? Seja interpretando uma obra de arte, reduzindo ela à sua interpretação, seja fazendo alguma interpretação para o paciente que escancara coisas que você não está autorizado a fazer. Uhum. Né? Então, cuidado ético, que é uma nova psicanálise que está em curso. Eu tenho... Que bonito, Cris. Que legal. Eu acho que é isso. Deu para a gente conversar um pouco do poema e ver o quanto ele se relaciona com os apontamentos clínicos, com a ética da clínica que esse grupo pensa, né? Uhum. Eu acho que, na verdade, esse era o meu propósito, assim, encontrar um pouco o sentido dessa escolha, e eu acho que a gente alcançou isso. Muito obrigada, João. Acho que você conduziu muito bem, foi muito bacana, gostei muito de participar. Tá bom, até uma próxima, então. Até uma próxima.